Pedro Neto é um nada. Pedro Neto é destaque da Premier League. Pedro Neto tem sido titular na seleção portuguesa. Minha pergunta é: quem são os jogadores do Flamengo? Que relevância é que eles têm para o futebol mundial? Perguntem a qualquer um quem é o Wesley. Fala galera, eu sou o Nogueira, tá começando mais um Nogueira no Futebol. Bom, como vocês viram no começo, vamos responder esse senhor aqui hoje. Vamos reagir ao pessoal do Jogo Aberto, vamos reagir ao que o pessoal do UOL falou e vamos dar uma olhada. Vamos responder o que esse torcedor português falou sobre o nosso Flamengo, das coisas que ele disse, porque ele tá totalmente fora da realidade. Bom, sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada aqui agora no que o pessoal do Jogo Aberto falou. Jogadores pendurados, Pulgar, o Gerson, o Plata e o Bruno Henrique. Imaginamos que hoje sejam poupados ou talvez nem entrem no segundo tempo, dependendo do decorrer da partida. Mas é a hora de quem não vem jogando ou sendo amplamente aproveitado estar muito bem para mostrar serviço para o Filipe Luís, Cicinho. Exatamente, Renata. E o Flamengo tem jogadores para substituir à altura aqueles que são considerados titulares, né? Nós temos visto ao decorrer do ano, né, da temporada, principalmente dessa competição, um nível alto que o Flamengo está enfrentando, né, com os adversários. E acredito que não vai ser diferente. Independente da escalação que o Felipe coloque dentro de campo, pode ter certeza que vai ser um Flamengo forte, competitivo e acredito também que hoje o Flamengo vença bem. Ronaldão, vale dinheiro, e não é pouco dinheiro, são mais de 11 milhões de reais, essa partida especificamente. E o Flamengo sabe que já está classificado em primeiro lugar, vai esperar para conhecer o seu adversário. E aí eu pergunto para você, hoje é aquele dia para teste, para não levar talvez tão a sério a partida. Isso é muito difícil que não aconteça, mas acho que o Flamengo tem que fazer com que as opções apareçam. E você falou tudo, né? Vale dinheiro também esse jogo, mas a verdade é que acho que o plano do Flamengo é o título. Então, você tem que saber, durante essa competição, saber moldar a equipe. Agora, com os cartões, é até mais fácil para o treinador falar, ó, segura aí que você está com o cartão, então preciso de você para a próxima. E você tem que girar o grupo no momento certo. Porque nós vimos ontem também que o Abel começa com um time, né, que ele tinha na cabeça. No segundo tempo, ele teve que vir com um time que era para enfrentar realmente o que ele viu de dificuldade no jogo. Então, o Felipe tem a mesma oportunidade agora de fazer girar o grupo, de fazer um grupo forte, para quando ele tiver alguma dificuldade, ele usar a peça que ele tem ali disponível. Então, o momento é esse, dele girar, fazer todo mundo abraçar essa competição e seguir adiante. Agora, se vier com vitória, melhor ainda. E por exemplo, o Pedro ainda não apareceu muito nessa competição. O menino Wallace já fez gol. Então a gente pode imaginar algumas peças. A zaga é uma incógnita, o que ele vai fazer também. Porque na última vez ele preservou o Léo Ortiz, o que era bem inesperado. O Filipe Luís, se o Abel Ferreira tem um plano, ele também tem. Esse tá de olho em tudo, Edu. Tem um plano e ele sabe muito bem com quem pode contar, Renata. Eu vejo que o Felipe sabe gerir muito bem o elenco do Flamengo. O Flamengo tem peças ali de reposição, de que joga um, entra outro, mantém o mesmo ritmo, mantém a mesma qualidade. Então eu acredito muito que ele vai sim poupar, há uma opinião, né? Até mesmo para a próxima fase. O Flamengo já está classificado, como o Ronaldo falou, tem dinheiro e é importante, até mesmo também para chegar na próxima fase com uma boa vitória. Mesmo assim, eu acredito que o Flamengo chega forte nesse jogo de hoje. Pessoal, o jogo de hoje é fácil, entendeu? O jogo de hoje é fácil, assim, fácil, sem pressão. Nós já estamos classificados, então o jogo de hoje é um jogo para cumprir tabela. A verdade é essa. Então vai ser um jogo fácil para o Flamengo relativamente. Provavelmente ele vai dar ritmo de jogo pro Pedro, vai dar ritmo de jogo talvez pro Juninho. Ele vai botar um time talvez misto, porque pelo que eu vi o Jorginho tá querendo o jogo. Então hoje é um jogo tranquilo, o Flamengo vai ali, provavelmente fica ou Boca Juniors, porque eu não acredito que o Benfica ganhe do Bayern hoje. Vamos reagir aqui agora ao que o pessoal do UOL disse e já eu vou responder aqui aquela situação que é daquele torcedor português, porque ele tá fora do mundo real. Ele tá fora do mundo real. O Flamengo é 40 vezes maior que qualquer time português. Isso é um fato. Vamos ver aqui primeiro o vídeo aqui.
Isso aqui, ó. Vai ter Auckland City e Boca Juniors, Benfica e Bayern, Los Angeles e Flamengo e Esperance e Chelsea. Bom, primeiro que a situação do Flamengo é única, né? Nenhum time, sul-americano ou não, tem essa situação na terceira rodada de já estar classificado em primeiro e assim poder colocar um time reserva inteiro se quiser. Então, preservando sobretudo os jogadores pendurados. Preferência, Tironi, eu acho que seria a mais improvável, o Boca, né? Mas é pouquíssimo provável que dê essa combinação de resultados. O mais provável é o Benfica, que eu acho que é um jogo que daria, tem conversa. Tem conversa? Acho que tem conversa. Passa o Flamengo. Não? O Flamengo amassa o Benfica? Passa, não sei se amassa, mas ganha. Leva, é favorito. Pô, assim, eu não sei que dificuldade é essa que eles têm ainda dessa... Não, Flamengo, qual time é melhor? O do Chelsea ou do Benfica? Obviamente do Chelsea. Pessoal, o Flamengo amassa o Benfica. Eu falo isso, não é clubismo. Eu quero pegar o Benfica. Eu queria que o Flamengo pegasse o Benfica. Porque eu quero que o Flamengo amasse o Benfica. Entendeu? Porque os portugueses só se dão bem ali porque estão dentro da Europa. Então, para acabar um pouco com essa arrogância, entendeu? De achar que, nossa... O pior de tudo é isso. É que tem jornalistas brasileiros que ainda ficam defendendo, que ainda ficam falando, não tem jogo, que não sei o quê. Pô, tá de brincadeira. Vocês viram o vexame que o Porto fez? O Flamengo amassa o Benfica. O Flamengo amassa o Benfica. Amassa. Favorito, mas é um jogo... Mas Palmeiras e Porto. Mais ou menos como Palmeiras e Porto. Você tem razão. O cara tá falando. Tá? Embora hoje o Benfica tenha um time melhor que o do Porto. A hipótese também, e o Flamengo, além de tudo, vai jogar já sabendo da definição do outro grupo. E esse confronto Bayern e Benfica, vamos ver como é que o Bayern vai pro jogo. Se vai com todo mundo, se vai já estar classificado o Bayern, mas ele pode ser primeiro ou pode ser segundo. Vamos ver. Se o Benfica ganhar o jogo, muda tudo que a gente está falando. Aí já dá o Bayern na primeira eliminatória e o Flamengo teria um caminho surreal, né? Teria que passar pelo Bayern, aí talvez se passar do Bayern o PSG, e aí, né? O cara não escuta o que ele tá dizendo. Cara, o Benfica sofreu pra ganhar do Boca. O Boca Juniors deixou a vitória escapar. E, tudo bem, pode acontecer porque é futebol, pessoal. Mas o Benfica ganhar do Bayern é muito difícil. Se isso acontecer, cara, o Flamengo não vai ter medo do Bayern. Pode vir Bayern, pode vir PSG. E eles continuam com a mesma fala. Caraca, futebol é jogada. Esse Mundial é o melhor torneio que o Carequinha criou. Pra quem ama futebol. Porque ele tá mostrando a nossa noção de futebol era... A nossa noção de futebol... Pra mim, a nossa noção de futebol era que os europeus estão aqui e a América do Sul tá aqui embaixo. A gente nem vê. Entendeu? A nossa noção era essa. Aonde já se vê um Botafogo ganhar do PSG? Então, eles continuam com essa de... não sei. Conservadorismo do caramba pra falar coisas óbvias. O Flamengo é mais time que o Benfica. É mais time que o Benfica. Agora, o cara tem dificuldade de falar uma coisa simples dessa. Assim, chega a dar raiva você assistir uma coisa dessa. A chave do outro lado iria ficando mais forte. Limpa. Mais fraca. A chave do Flamengo mais... Essa chave, né, desse lado, Flamengo, PSG, Inter Miami, ficaria mais forte. E a outra ia ficando mais limpa. É porque do lado direito também está o Real Madrid, né? Por enquanto. Depende, né? Por enquanto, né? Aquela coisa, tudo por enquanto. Mas eu acho que essa definição Bayern e Benfica é muito importante, não só para o próximo confronto do Flamengo, até como para a sucessão do brasileiro que passar do outro lado. Palmeiras e Botafogo, né? Isso interfere também na outra chave
nesse confronto europeu, o Bayern tem favoritismo e joga por um empate para ser primeiro. Provavelmente é o que vai acontecer, mas aguardemos, né? Porque não está dando só a lógica até agora. Assim, se ele diz isso e a gente vê um Benfica realmente jogando futebol bonito, tudo bem. Agora, essa fala não faz sentido com o futebol que o Benfica apresenta, pessoal. Não faz sentido nenhum. Agora a gente vai reagir aqui ao que esse senhor falou, porque ele literalmente tirou os jogadores do Flamengo pra merda. Então, bater ponto a ponto o que ele está falando, porque ele tá em Marte, não é possível. O português é o terceiro escalão do futebol europeu. O futebol português não tem qualidade porque só tem 3 equipas. Nenhum jogador brasileiro quer vir jogar para Portugal. Estranho, argumentos estranhos. Faz-me aqui lembrar, por exemplo, do Hugo Sousa, que agora é guarda-redes do Corinthians, e era guarda-redes do Chaves e não teve destaque nenhum aqui. Faz-me lembrar do Gabigol, que teve no Benfica e não se conseguiu destacar aqui. Poderia enumerar a... Não, primeiro ponto. Hugo Sousa. Ele não teve destaque nem no Brasil. Surgiu como uma grande promessa no nosso futebol, como nosso gol, né, no caso. Mas surgiu como, nossa, uma promessa gigantesca. Talvez possa ter chegado pra mídia que ele era, nossa, salvação do mundo, um craque no gol. E não é, pessoal. E não é. Agora, isso mostra que realmente é a terceira, porque só Portugal contrata esse tipo de jogador. Aí ele vai entrar no mérito de, o Gabigol. Eu posso citar outro. O Cebolinha, entendeu? O Cebolinha não se firmou no Benfica, porque o Cebolinha, pessoal, infelizmente não se firma em time nenhum, desde que ele jogou no Grêmio. Porque o problema do Cebolinha é contusão. O cara tem algum problema com o departamento médico, alguma coisa, o cara tem algum encosto nele, que ele não consegue jogar futebol sem se machucar. Ele joga 2, 3, 4 partidas, 10, 15, se machuca. Então, esse argumento de que por exemplo, um jogador que foi pra lá pro Benfica e é ídolo, o Jonas, entendeu? Então, tipo, são jogadores, pessoal, que fizeram sucesso em Portugal. Agora você fala assim, o Gabigol, o Hugo, são jogadores que surgiram com uma grande promessa, entendeu? E eu posso dar um outro exemplo também, que não é de Portugal, mas, por exemplo, Vitor Roque. Tem jogadores que a gente acha que é aquilo tudo e quando vê na prática, não é. Então, Hugo Sousa, o que ele diz, nossa, grande jogador, que ele não rendeu nem no Flamengo. Ele foi bem agora no Corinthians, pegou uns pênaltis, salvou, ajudou o Corinthians, aí tá bem agora numa fase boa. Agora, vamos ver, para eu também não ficar aqui estendendo muito. De jogadores brasileiros que existem, que já vieram para o Porto, para o Benfica, para o Sporting até, que tinham um estatuto de craque, chegaram cá, pouco espaço tiveram, nem nos jogos contra as equipas que os brasileiros subestimam ou nem conhecem, tipo Famalicão, Rio Ave, Casa Pia, nem nesses jogos eles jogavam. Mas há uma coisa que é certa, isso é certo, eles vêm para Portugal, que é uma liga fraca, na vossa opinião, que não passa da vossa opinião. Às vezes é a nossa opinião, cara, isso é a opinião, é um consenso isso é um consenso. Portugal, ele fica atrás de um escudo chamado Europa. E eles acham que o futebol deles, nossa, é lindo. Pessoal, e agora abrangendo todo o futebol europeu, que é isso que o Mundial de Clubes está estampando na cara de todo mundo. Pessoal, o futebol evoluiu, o futebol é um futebol físico, que é o futebol europeu e tudo mais. Mas os craques ainda estão no Brasil. Os maiores talentos estão no Brasil. E até vão para ligas muito superiores. E chegam cá e passados 6 meses estão a voltar para aí. Para o grande campeonato brasileiro. Talvez porque são bons aí. Porque cá em Portugal, ou na primeira prateleira da Europa, não são opção. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. É o próprio Vitor Roque, pessoal. O próprio Vitor Roque. Assim, nós, brasileiros, pensávamos que realmente o moleque era acima da média. Não, ele é absurdo. Pessoal, não é isso tudo. Só o Palmeiras mesmo para fazer um investimento louco desse. Agora, ele chegar e falar assim, nem na primeira... Pô, não tá falando asneira, entendeu? Tá falando muita besteira. Todo o futebol mundial, pessoal, não é arrogância isso. Isso é, como os portugueses gostam de dizer, é um facto.
o futebol mundial gira em torno agora do Brasil, entendeu? Nos clubes que tem no Mundial de Clubes atualmente, 142 ou 149 jogadores de todos os clubes são brasileiros. Todos os clubes. Todos os clubes. A maior nacionalidade é brasileira. Então, o que ele tá dizendo, assim, é de uma imbecilidade surreal. O Neto é um nada. Pedro Neto é destaque da Premier League. Pedro Neto tem sido titular na seleção portuguesa. Minha pergunta é: quem são os jogadores do Flamengo? Que relevância é que eles têm para o futebol mundial? Perguntem a qualquer um quem é o Wesley, quem é o Léo Pereira. Daqui a uns tempos, quando as pessoas... O que é futebol... Tá bom, aí agora a gente vai entrar nesse ponto. O que é futebol mundial? Porque alguns meses atrás, futebol mundial era considerado somente o europeu. Porque quem tá na América do Sul, quem não joga numa liga europeia, não faz parte do futebol. É basicamente isso. É basicamente isso. O que ele tá dizendo é nada. 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 Porque se esconder atrás do futebol mundial, na Premier League, não tá me dizendo nada. O que ele tá falando aqui é totalmente uma besteira. Pô, se eu pegar jogador do Flamengo, são zagueiros. Do goleiro. É goleiro de seleção, zagueiro de seleção, lateral de seleção, os dois laterais de seleção, meio campo de seleção, o Jorginho, seleção italiana, é seleção, De La Cruz, seleção. Então, e eles não fazem parte do futebol mundial? Ele tá maluco. Do Jorginho, vão achar que ele se reformou. Vão pesquisar e vão pensar: ele não se reformou, ele foi jogar para o Flamengo. Isto é uma guerra que nunca vai acabar. Vocês estão sempre a chorar. Nós desmerecemos o vosso futebol, os vossos jogadores, e agora estão a fazer o mesmo. Estão bem na foto. Queria ver se esse sujeito aí iria perguntar quem era o Pedro Neto se o Flamengo tivesse perdido. Eu digo, Pedro Neto foi o jogador que aproveitou uma incompetência. Olha só, uma incompetência, tudo bem, pode se caracterizar como uma incompetência, mas é um erro. Isso é um erro. No futebol de alto nível, o erro é sacrificado com o quê? Com gol. É isso que acontece. Agora, o Wesley, ele não é uma promessa, ele já é uma realidade. Há muito tempo. Há muito tempo. Você tá falando muita asneira. Muita asneira. E o Pedro Neto foi na torcida do Flamengo e fez isso aqui, ó. Mostrou a camisa, foi provocar a torcida do Flamengo. Então, por isso que os torcedores pegaram no pé dele. Entendeu? Pegaram no pé dele por causa disso. Ele provocou primeiro. É isso. Agora ficar... o Pedro Neto tivesse ganho, mas não ganhou. E se tivesse ganho, mas não ganhou. Que doideira. Jogador que é tido como promessa no Brasil. Não é promessa. Que é o Wesley. Portanto, antes de perguntarem quem é o Pedro Neto para o futebol mundial, perguntem-se quantos jogadores do Flamengo é que são conhecidos no futebol mundial. E Jorginho, Alexandre e Danilo é muito básico. É muito não básico. Sejam básicos. Você é maluco. Não seja básico. Ele é maluco. Ele é maluco. Ele é maluco. O celeiro de talentos do futebol mundial é o Brasil. A seleção portuguesa não tem, por exemplo, vamos dar um exemplo agora. A seleção portuguesa, o melhor jogador da Nations League foi o Nuno Mendes, que é lateral esquerdo. Entendeu? E se for pegar no papel, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas ele provavelmente não é português de família portuguesa. Acho que é imigrante que veio pra cá, ou veio jogar futebol aqui e se naturalizou. Agora, Pepe, brasileiro, Deco, brasileiro, todos jogadores que se naturalizaram, são brasileiros, se naturalizaram português e defenderam a seleção de vocês. Agora, o maior celeiro mundial de talentos é o Brasil. Então você chegar e falar assim, quem são os jogadores do Flamengo? Quem são os jogadores do Benfica? Quem são os jogadores do Porto? Porque mostraram que não são nada. Agora os jogadores do Flamengo mostraram. O Danilo mostrou quem ele é. O Bruno Henrique mostrou quem ele é. Não é porque eu não tô jogando na Europa que o meu time não vale nada. Pô, tá falando a grande besteira. Pessoal, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Para esse cidadão, o que vocês acham? O jogo de hoje provavelmente é passeio, mas deixa o placar aqui também e se inscreva no canal e valeu!